Olá, pessoas, amigos, seguidores do canal. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você que talvez esteja aí seja muito pertinente em relação a tudo que nós temos vivido ultimamente. Por que tememos a morte? O que é ter medo de morrer? O que acontece com isso? Por que há esse movimento que nos paralisa tantas vezes, que nos deixa, que nos limita, muitas vezes até o nosso caminhar? Vamos conversar sobre isso? Dá o seu like aí se você gostar, compartilhe, se inscreva no nosso canal e vamos aí, seguindo, conversando mais sobre esses assuntos que possam despertar em nós um olhar diferente para a vida. Por que tememos a morte? Eu quero começar falando de uma pergunta. No vídeo anterior eu falei sobre conhecimento e praxis. E uma pessoa me perguntou, mas a informação não já é o conhecimento? Qual a diferença da informação para o conhecimento? E aí ela falou, eu achei que sabedoria fosse a mesma coisa que conhecimento. E aí eu pensei que de repente muitas pessoas poderiam também ter essa dúvida que ela teve. A informação, ela não excede o conhecimento, ela precisa ser traduzida. Isso é uma descrição, inclusive, de Edgar Morin, que é um grande educador francês, maravilhoso, que eu gosto muito. Então, a informação, ela antecede o conhecimento porque ela precisa ser traduzida. Quando nós traduzimos a informação, ela passa a ser conhecimento. E o conhecimento, ele é teórico, ele é epistemológico, eu conheço os fundamentos, eu tenho toda uma teoria sobre aquele conhecimento. Quando eu começo a viver as experiências que são consentâneas a esse conhecimento, aí sim ele vira sabedoria, que acontece, como diz o Morin, o processo de transformação do ser, porque ele tem atitudes que revelam o seu conhecimento, certo? E isso é interessante porque nós podemos ver que o medo da morte ele está relacionado com isso. Por isso que eu fiz essa relação com a dúvida dela em relação à informação ou conhecimento e a sabedoria, essa diferença. Porque todos nós temos a seguinte informação: morrer é um fenômeno biológico que acontece a todos os seres vivos? Sim. Quando nós chegamos neste planeta, quando nós nascemos, todos os seres vivos já morriam, já acontecia esse fenômeno da morte? Sim. Então, qual é a dificuldade que nós temos de entender esta relação? Para as teorias espiritualistas, é o medo do desconhecido. Para alguns, inclusive, como Voltaire, o filósofo Voltaire, é o medo do inferno, porque a religião criou essa teoria do céu e do inferno. Então, o medo do inferno gerou o medo da morte. Ninguém se considera bom o suficiente para ir para o céu. Isso é interessante, o Voltaire falar sobre isso. Mas também o medo do inferno não serve como freio para a pessoa não fazer as coisas erradas ou não praticar o mal. Então, é um grande paradoxo essas questões teóricas de céu e inferno. Mas com todas as teorias teológicas, filosóficas, espiritualistas em relação à morte, ainda nos resta o medo da morte. Por que esse medo persiste? Primeiro, porque nós vivemos distantes da teoria e da prática, como eu falei no vídeo anterior. Essa é uma realidade. Segundo, nós temos muito mais experiências materiais do que espirituais. Nós nos vinculamos muito mais à matéria, nós temos apegos. Nós gostamos de coisas, de experiências físicas, dos prazeres sensoriais. Nós gostamos de pessoas, nós não queremos aquele que gostamos, não queremos longe, nós queremos perto. Então, essa realidade sensitiva ou até cognitiva de entender os processos que movem a vida, nos fazem esse medo. Então, eu não quero morrer porque eu não quero perder os prazeres sensoriais que eu tenho do corpo físico. Sim, esse corpo físico, será que eu vou ter? Será que eu vou ter esse prazer, essa sensação? Essa alegria de estar vivo? Se eu não sei, então
vem o medo. E são diversos, principalmente o medo da morte de entes queridos, porque nós não queremos nos separar das pessoas que nós amamos. Mas aí nós precisamos fazer o quê? Exercitar o desapego, o entendimento, fazer aí o mínimo, né, que nós possamos, pelo menos o mínimo de um link com a teoria, com aquilo que nós podemos ver, entender dos fenômenos ou da questão teórica mesmo do conhecimento e trazer para a praxis e viver mais tranquilo em relação a isso e viver mais tranquilo em relação ao bem. Esta semana, por exemplo, uma amiga estava com muito medo de estar com Covid, com medo de morrer. Eu disse, bom, não tenha medo de estar com Covid, pense em se fortalecer e superar essa fase do jogo, né? Esse grande jogo que é a vida. Mas pense também que se você morrer, você vai ficar bem, porque você não acredita na vida após a morte? E ela confirmou que acreditava. Então, se você acredita na vida após a morte, certamente você acredita nas coisas boas. E você é uma pessoa boa. Eu conheço você. Você faz as coisas boas. Você ajuda muitas pessoas. Você tem essa capacidade. A profissão dela, que é uma profissão que lida com vidas, dá essa condição de ajudar muitas pessoas. É uma pessoa que sempre ajuda, sempre está prestes a fazer um favor. Então, sendo assim, não tenha medo de morrer. Tenha medo de não ser feliz. Tenha medo de não aproveitar a vida. Tenha medo de não ter a oportunidade de viver aquilo que você deveria viver nessa vida. Isso é aproveitar a vida. Deixamos então esta reflexão, essa oportunidade de nós entendermos muito bem o que é conhecimento, o que é sabedoria e o que é viver aquilo que nós já conhecemos. Vamos fazer essa experiência? Vamos ser felizes juntos? É ou não é um convite legal? Vamos lá? Então, até o próximo vídeo, até a próxima experiência, essa conversa, que é essa permanente terapia do nosso ser. Luz no caminho e até o próximo vídeo. Namastê!